Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. E como a gente vem fazendo aí durante a semana, essa primeira aula, esse primeiro momento, esses primeiros 30 minutos, né, que a gente tem aí da nossa aula, a gente está reservando para falar um pouquinho aí sobre as nossas emoções, né? Vai ser uma aula mais dinâmica e mais diferente. E hoje nós vamos falar sobre empatia, respeito e confiança. Para isso, a Pro vai fazer uma dinâmica para vocês. A Pro está com uma caixinha aqui, ó. E agora? E agora? Onde a gente vai apresentar algumas situações, problemas, para saber se vocês estão sabendo resolver estes problemas ou não. O que, que você faria? Já que a gente está falando sobre empatia. Você sabe o que, que é empatia? O que, que é empatia? A empatia, ela vai envolver aí três componentes extremamente importantes, né? Vai ser o componente afetivo, o componente cognitivo e os reguladores aí de emoções, né? O que é ter empatia, então, Pro? O que é empatia? É uma faculdade, né? A faculdade de compreender emocionalmente um objeto, de compreender uma pessoa. É quando a gente fala para você entender quem é o outro, você deve se colocar no lugar do outro. Só que você se coloca no lugar do outro não para resolver como você resolveria, mas como é que essa pessoa resolveria diante do espaço que ela tem ali, dos problemas que ela tem, certo? Então, de acordo com quem é essa pessoa e não com quem é você. Então, nós vamos fazer a dinâmica e agora, certo? Vamos pegar aqui dentro dessa caixinha aqui, tem algumas fichinhas onde nós temos algumas situações, problemas, e aí eu vou perguntar para vocês, e agora? O que a gente vai fazer? Como a gente resolver essas questões com empatia, certo? Se colocando no lugar do outro. Então, vamos para a primeira questão. Meu colega tem dificuldade com a tabuada. E agora? Como é que eu vou resolver isso? Às vezes a professora faz uma dinâmica ali em sala de aula, né? E aí o coleguinha, ele erra o tempo todo ali a tabuada. E tem algumas pessoas que costumam sorrir, né? Porque a pessoa não sabe a tabuada. E agora, o que, que eu devo fazer? Como resolver esse problema com empatia? Ajudando o meu coleguinha, né? Se eu tenho facilidade com a tabuada, eu posso ajudar o meu coleguinha, eu posso orientá-lo em como ele deve estudar para que ele possa aprender a tabuada. Assim, eu vou estar agindo com empatia. Próximo problema, né? Situação problema. Todos sempre sorriem quando a coleguinha faz a leitura. E agora, o que, que eu posso fazer para ajudar o coleguinha? Nós não devemos rir do coleguinha. Nós devemos motivar o colega a ler mais para que ele possa aprender. Se você costuma sorrir dos seus colegas, assim como os colegas de vocês também sorriem daquele coleguinha, né? Sorriem daqueles coleguinha ali que tem dificuldade na leitura, você está desmotivando ele a ler outras vezes aí em aula com o professor, né? Então, o correto é que a gente estimule esse coleguinha, que a gente passe a observar que ele está melhorando com o tempo, incentivando esse coleguinha. Assim, nós estaríamos agindo com empatia. Veja só, outra situação, problema. Ninguém gosta de fazer atividade ou trabalho com um colega. E agora, o que, que a gente pode fazer? Se ninguém quer fazer atividade com um colega, por que, que você não senta próximo desse colega? Por que, que você não ajuda esse colega? Haja com empatia, né? Compreenda aí esse colega. Pode ser que seja um colega mais agitado, pode ser que esse colega tenha dificuldade e aí os outros não querem fazer com ele, ou esse colega, ele talvez não tenha responsabilidade para desenvolver as atividades, né? Mas e aí, por que será que ele não tem essa responsabilidade? Por que será que ele tem dificuldade em realizar esses trabalhos, né?
tudo isso deve ser analisado, você deve agir com empatia, porque alguma coisa está acontecendo. E a gente agindo de forma empática é quando a gente senta e tenta ajudar o outro, e tenta compreender a maneira, a forma do outro agir. Vamos para mais uma situação problema. Ninguém gosta de brincar com um colega. E agora? Você pode brincar com esse colega, né? E você brincando com esse colega, você está estimulando que os outros colegas também façam a mesma coisa. Minha mãe chegou do supermercado cheia de sacola. Como agir com empatia diante dessa situação? Você pode pegar as sacolas e ajudar a sua mãe, né? É uma forma de você ajudar aí a sua mãe com esse problema que ela tá com muito peso, né? Com essas sacolas e tal. Isso é agir com empatia. Uma colega sempre senta sozinha. E agora? Sente com ela. Haja com empatia, converse com ela para que você possa compreender aí o universo dessa colega. Vamos falar mais um pouquinho de empatia aí, através dos nossos slides, através de vídeo? Empatia, respeito e confiança. Vamos começar com um conto. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirti e vim invadir a sua aula para mais um momento Conta Pra Mim. Vamos para a história? A boneca de sal, lenda budista adaptada. Era uma vez uma boneca feita de sal. Após peregrinar por terras áridas, chegou a um areal e descobriu o mar. Porém, não conseguiu compreendê-lo. Como era imenso e apelativo aquele mar! E como era misterioso! Ali, ficou perdida em contemplação e tentando indagar 1001 palpitantes respostas advindas daquele mar. Diz-me, quem és tu? Sou o mar. Mas o que é o mar? Sou eu. Explica-me melhor, por favor. Deixa-me perceber, deixa-me conhecer-te. É simples, toca-me. A boneca, extasiada, mas um pouco receosa, avançou um passo em direção à espuma que orlava aquela vastidão e deixou que os seus pequenos pés fossem acariciados por aquela evanescência. Um pouco mais afoita, mergulhou os seus pés completamente na água que a convidava. E, surpresa, sentiu que começava mesmo a compreender alguma coisa. Quando, porém, pôs os olhos no chão, percebeu, assustada, que os seus pés haviam desaparecido. Protestou aflita. Oh, que fizeste tu, mar? Onde estão os meus pés? Mas o mar replicou. Por que choras? Apenas foi necessário ofereceres alguma coisa, um pouco de ti própria, para poderes compreender. A boneca refletiu e serenou, e pareceu-lhe que entendia um pouco mais. Então, decidida, ansiosa pelo conhecimento, avançou. A água começou lentamente a cobrir as partes do seu corpo, ao mesmo tempo em que estas se desvaneciam. A cada passo que dava, a menina perdia algum pedaço. Contudo, estranho, por quê? Quanto mais avançava, mais e mais profundamente compreendia, mais saber lhe era comunicado, apesar ainda de não ser capaz de dizer o que era o mar. Ainda lhe faltava alguma coisa. O que era o mar, afinal? Uma última onda arrebatou o que restava dela, e precisamente
naquele derradeiro momento em que desaparecia na imensidão do seu seio, a boneca exclamou: "O mar sou eu." Então, gente, como o próprio texto ele vem falando aí, essa história sobre a boneca de sal, né? Ela precisou se transformar no mar para que ela compreendesse o que era o mar, certo? E assim como a gente também, para a gente tentar conhecer, entender o outro, a gente precisa se colocar na posição do outro, mas não com o nosso olhar, mas a partir do que aquela pessoa ela tem e o que ela apresenta diante dos recursos que ela se encontra ali com ela naquele momento, certo? Diante dos problemas que ela já enfrenta, certo? Então, a gente, ao se colocar no lugar do outro, não é para a gente entender esse outro, como a gente agiria diante daquela situação, sendo a gente, mas sendo o outro. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele, né? De Carl Rogers. Mas e o que é empatia? Empatia, do grego empatheia, paixão, capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender os sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Ser empático é emergir no universo do outro completamente e só assim ser capaz de pensar como o outro e compreendê-lo. A empatia é um dos valores mais essenciais e que está em alta no nosso dia a dia. Não enxergamos o outro como um ser com conflitos internos, assim como nós. E este é o nosso problema. Quando a gente fala que a gente se coloca no lugar do outro, a gente se coloca no lugar do outro, querendo agir como a gente agiria. E isso não é se colocar no lugar do outro. A gente se colocando no lugar do outro é se colocando dentro de um problema que é do outro, que não é nosso, e que esse outro ser, ele carrega conflitos internos, ele carrega problemas com ele, e que esses problemas, esses conflitos, eles vão influenciar aí nas tomadas de decisões. Então, a gente precisa ser mais empático, a gente precisa ser mais compreensivo com aquele coleguinha que tem dificuldade, com aquele coleguinha que falta muita aula, estimular para que ele venha à escola, né? Às vezes tem um coleguinha que é mais agitado, e aí quando falta aula, aí vocês ficam, que maravilha que ele não veio. Não é assim que a gente vai estar ajudando esse coleguinha. A gente precisa entender por que ele age daquela forma, para que a gente possa ajudá-lo, certo? A vida está tão corrida, vivemos no piloto automático, isso é verdade, né? Feito robôs, de tão corrido, a gente tem que resolver tudo muito rápido, e aí a gente não para ver e analisar as pessoas. Porém, nós somos seres humanos, nós somos de carne e ossos, temos vontades, desejos, inseguranças, frustrações, alegrias, tristezas, todo mundo tem tudo isso, tem todos esses sentimentos. Somos um poço sem fim de sentimentos e passamos por vários conflitos internos. É aquela história de ser amoroso com o outro porque não sabemos quais batalhas ele está enfrentando. Por isso que a gente precisa tratar todo mundo muito bem, tratar com muito amor, tratar com muito carinho, porque a gente não sabe por que aquela pessoa está passando, quais conflitos que ela está passando. Pode ser um conflito familiar, pode ser um conflito interno mesmo. Então, a gente precisa olhar o outro como um ser amoroso. O dom de se conhecer no outro, de se enxergar no outro, mas com muita amorosidade. E aí, eu trouxe para vocês um pequeno vídeo que vai falar sobre a empatia e alteridade. Vocês sabem o que é alteridade? Então, vamos descobrir. Oi, pessoas! Eu sou Lívia Leite e este é o Isso Não Cai na Prova. Hoje a gente vai falar sobre empatia a pedidos. A Alice pediu pra gente lá no Instagram, né? Lívia, tem algum vídeo no canal falando sobre empatia? E aí eu pensei, não tem nenhum vídeo falando sobre empatia.
Vamos colocar esse vídeo agora. Então, em homenagem a Alice, empatia e alteridade. Qual é a ideia de empatia, né? Muita gente confunde a ideia de empatia com alteridade. Alguns vão tratar como se fosse a mesma coisa e outros vão confundir empatia com eu me colocar no lugar do outro pensando em mim, em como eu agiria se eu sentisse o que o outro está sentindo. Bom, é importante a gente entender que quando a gente fala de ser empático, a gente está falando de sentimento, de sentir o que o outro sente. Mas não é simplesmente me colocar no lugar do outro a partir da minha perspectiva. É me colocar no lugar do outro a partir da perspectiva dele. É perceber o outro. Tem um exemplo simples que as pessoas costumam usar muito, que é a ideia do sapato, né? A ideia do sapato apertado. Por que usar o sapato do outro? Quando eu me coloco no lugar do outro, eu calço o sapato do outro para sentir as dores que o outro sente. Então, eu estaria, portanto, sendo empático. Um outro exemplo mais simples, ou não sei se mais realístico, enfim, mas eu vou colocar, é justamente o exemplo de quando alguém te chama, por exemplo, se você é uma pessoa magra ou sempre foi muito magra e sempre sofreu com isso, porque não necessariamente porque você é magra você sofreu com isso, se você sofreu com isso, quando você ouve alguém dizer que deu uma engordada, ou enfim, ou que tá mais cheinho, ou que tá mais encorpado, enfim, não sei qual termo usar, se você só se coloca no lugar do outro, você vai dizer que é frescura do outro, porque você gostaria de ter esse elogio, que para você seria um elogio se alguém dissesse assim, eu engordei, né? Mas você não está se colocando no lugar do outro, percebendo as dores do outro. A mesma coisa quando, por exemplo, alguém te diz que ficou magoado com tal coisa e você acha que você estava fazendo uma piada, né? Que você estava brincando, que a pessoa é chata porque ela não entende a tua brincadeira. Ao me colocar no lugar do outro, eu entendo por que o outro está achando aquilo uma violência e não considera aquilo uma brincadeira. Então, é importante a gente fazer essa diferença. Bom, no momento em que eu me coloco no lugar do outro, eu preciso de alguns detalhes para ser empático, tá? Empatia não é uma coisa que a gente sente assim, do dia para a noite a gente consegue fazer, tem que ser no dia a dia. Então, de fato, eu preciso pensar os valores do outro. Quais são os valores que movem o outro? Eu tenho que tentar entender o contexto em que o outro está localizado. Esse contexto vai ser fundamental para entender por que aquilo gera dor no outro e, de repente, não gera em mim. É muito comum eu ser empático com aquilo que eu conheço. Ou seja, se você vê, por exemplo, alguém falando mal de homem e você se identifica quanto homem, você sente a dor e leva isso para você. É como se estivesse falando exatamente com você. E aí, quando se fala, por exemplo, de algo que é para a mulher, dificilmente você que se identifica enquanto homem vai entender aquilo que aquela pessoa está sentindo, a não ser por um processo empático. Você não consegue ser a mulher, então você não consegue entender aquele contexto, porque você não tem o mesmo contexto, tá? Isso não precisa ser de homem para mulher, é apenas um exemplo, tá? Então, quando eu me coloco no lugar daquela pessoa, por exemplo, se fossem duas mulheres, daquela mulher, no contexto daquela outra mulher que vive uma outra realidade de mim, eu estou tentando ser empático. Escutar é muito importante nesse processo. Quando a gente ouve o outro e entende o que o outro está dizendo, ou tenta compreender o outro a partir da ótica dele, eu consigo desenvolver melhor a empatia. E a alteridade, Lívia? Bom, o processo de alteridade, na verdade, a gente usa bastante, principalmente para quem faz antropologia, a base da antropologia é justamente eu não só entender as dores do outro, mas julgar o que é dor, por exemplo. O que não é somente eu me colocar e sentir o que o outro sente, mas julgar o que eu considero dor, o que eu considero como facilidade. Às vezes, nesse exemplo que eu dei no início do sapato, eu colocar o sapato apertado do outro é apertado para mim e não necessariamente para a pessoa que estava calçando o sapato. De repente, nessa metáfora, se eu usasse o sapato, poderia ser que eu me acostumasse. Poderia ser que eu não achasse tão ruim. Então, eu não posso olhar também da minha ótica. Muitas vezes, a alteridade ela busca ainda mais do que só a empatia, que já é muito se você conseguir ser empático, você conseguir se colocar no lugar do outro. Mas é realmente questionar esses valores. Às vezes, para você, numa vivência que você tem, na experiência que você tem,
aquelas concepções são muito diferentes. E aí, ao olhar para o outro e ouvir o outro dentro do contexto dele, dentro dos valores dele, você começa também a questionar os seus próprios valores. E aí você tem um encontro de culturas, né? Um encontro de informações, um encontro de valores. E aí você começa a entender melhor o outro e a respeitar, portanto, esse outro. Se ficou muito complexo ou se ficou simples demais, de repente superficial demais, já sabe, comenta aqui. Eu vou deixar aqui um link de alguns, né, blogs que eu encontrei falando, ou de referências de artigo falando sobre alteridade e empatia, para que vocês tenham também como referência. E se eu não colocar, lembrem sempre, me cobrem, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha. E se você gosta do que você está vendo aqui também, se inscreve. Se você já é inscrito, um beijo, você é maravilhoso, você é maravilhosa. E muito obrigada. Até quarta. Tchau. Assim, gente, perceber-se no lugar do outro, né? No outro, é limpar todos os seus preconceitos, tudo o que você pensa, esvaziar a sua mente, tirando toda crítica, julgamento e análise, para assim poder receber o pensamento do outro, a forma de agir do outro, e assim se tornar o outro. Eu faço parte de você e você faz parte de mim. Ou seja, é preciso que nós nos coloquemos, né, diante da posição do outro, tentando entender o outro sem preconceitos, né, criar conceitos sem conhecer. A gente precisa conhecer esse universo do outro para que assim a gente possa se relacionar da melhor forma possível. Isso é ter empatia. Eu colocar-me diante do outro, me colocar na posição do outro, retirando todo tipo de julgamento, de crítica, de análise, é esvaziar a minha mente, né, para tentar entender e perceber o pensamento do outro. E a gente precisa entender que ninguém é igual a ninguém. Como eu venho falando para vocês, nós somos seres que somos criados por famílias diferentes, nós vivemos conflitos internos diferentes, às vezes conflitos sociais, conflitos familiares, e tudo isso aí a gente carrega. Por isso que a gente precisa ter empatia, precisa compreender o outro. A nossa reação diante do mundo são reações que acontecem mediante as nossas experiências que vão se diferenciar de uma pessoa para outra. Eu trouxe aqui um último vídeo para encerrar nossa aula, que é uma música, Ninguém é Igual a Ninguém. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora, veja tudo aquilo que você quer. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora, veja tudo aquilo que você quer. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. A gente mesmo se inverte no espelho, o que reflete exatamente esse conselho. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora, veja tudo aquilo que você quer. Tem gente triste que anda mal-humorada, só vive resmungando sem dar uma risada. Quem é nervosa que está sempre irritada, briga por qualquer coisinha, deixa a gente chateada. E a corajosa que enfrenta coisas novas, fazendo a vida ficar menos dolorosa. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Negro, branco, pardo, amarelo, alto, baixo, cor
todos têm diferença, desde nascença. A gente é o que é, a gente é demais, a lista é imensa. Viva a diferença. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Viva a diferença, viva a diferença, viva a diferença, viva a diferença, viva a diferença. E assim, nós precisamos, né, entender que todos nós somos um, certo, gente? A gente precisa aprender a ter mais empatia, a se relacionar com o outro. E o começo de tudo isso é entender que ninguém é igual a ninguém, né? A gente tem pessoas que são mais emotivas, nós temos pessoas que são mais nervosas, nós temos aquelas pessoas que gostam mais de ficar caladinhas, outras pessoas são mais falantes. Cada pessoa vive conflitos próprios, cada pessoa carrega em si uma forma de viver que é diferente, varia de uma pessoa para outra, e a gente precisa respeitar isso e entender isso, né? E procurar ajudar aquelas pessoas que reagem de forma não tão legal, porque com certeza isso é fruto de alguma coisa, alguma situação, né? Alguma experiência que essa pessoa ela passou. E não é excluindo essa pessoa que a gente vai estar ajudando essa pessoa. Vamos ter empatia, vamos nos colocar na mesma posição com o outro, tendo uma visão e um olhar do outro, e não a nossa própria visão, porque a gente não vive o que o outro anda vivendo, ou o que o outro viveu, ou experimentou, ou passou pelos traumas que essa outra pessoa passou. Então, é preciso que nós tenhamos empatia. É preciso que nós nos coloquemos diante, né, do outro, ou na posição do outro, tendo em vista o olhar do outro, e não o nosso próprio olhar, certo? A nossa aula ela vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto com mais uma aula. Aproveite esse momentinho já para ir ao banheiro, tomar aquela água, fazer aquele lanchinho, que daqui a pouco eu volto com mais uma aula. Beijinhos no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau.